Fala pessoal, beleza? E aí, vamos seguindo com a série? Já que a gente já falou, né, de gerenciamento de container, como criar, agora é hora de guardar os seus dados, né? Para aprender isso, vocês têm que aprender sobre os volumes, né? Onde que você vai guardar o dado e ele não vai ser perdido. Então vamos utilizar a inteligência artificial para ver o que são os volumes, né, para o Docker, né, para o containers e sim. Então vamos colocar aqui. Explique de uma forma enxuta o que são os volumes em Docker. Vamos ver o que ele traz para mim. Então aqui ele colocou, né? De uma forma bem enxuta, os volumes são a maneira oficial e segura de persistir seus dados dentro do container. Por padrão, os containers são efêmeros. Tudo que você salva nele some. E se o container for deletado, né? Então, resumindo então se você tem seu container que está rodando sua aplicação e você quer garantir que aqueles dados não sejam perdidos, você precisa ter um container, porque a partir do momento que ele deixar de existir, os dados vão ficar guardados em algum lugar, né? Aí aqui ele colocou 3 pontos-chave, né, que são a persistência, né, que é onde você vai guardar os seus dados, né, o gerenciamento, né, então assim, ó, eles são armazenados em uma parte dos sistemas de arquivos, né, então você define qual que é o caminho, né, ou você deixa que o Docker tenha essa responsabilidade para poder guardar os seus dados. Aí aqui ele fala, né, que os tipos mais comuns de armazenamento, né, é o volume, que é onde você pode persistir nesses bancos de dados, né, de produção. E o bind mount, quer dizer assim que seria qualquer pasta do seu computador que você vai compartilhar com o container, né, que ele serve muito mais para desenvolvimento, para você pegar ali e espelhar o que tem no seu código, algumas imagens, qualquer arquivo de configuração em si, né. Então tem essas duas opções que você pode estar trabalhando com volume, né. Então vamos ver qual que é o exemplo, né. Então aqui ele está dizendo, né, para você criar um volume, né, chamado meu banco de dados, né, e o segundo, você cria um container, né, com o parâmetro "-v", né, apontando para esse volume, né, que seria onde que ficam os arquivos de configuração do MySQL. Mas pensando aqui, a gente não trabalhou com MySQL, a gente não mexeu com banco de dados, a gente vai mexer com isso lá na frente. Vamos para dentro do nosso cenário, né? Então, o nosso cenário, eu vou pedir um exemplo com o Nginx, vou ver se eu consigo replicar aqui com vocês, tá bom? Então, assim, crie um exemplo simples utilizando volume com Nginx. Que aí vai combinar, né, um pouco de Linux e o Nginx que eu estou mostrando para vocês, entendeu? Então aqui ele trouxe, né? Aqui está um exemplo prático e direto para você testar na sua máquina. Nesse exemplo, vamos criar um volume para guardar os arquivos HTML. Lembra que a gente criou um arquivo HTML e subimos dentro do Nginx? Assim mesmo, você pode deletar o container do Nginx e a página continuar salva no seu computador. Olha que legal. Então vamos seguir esse exemplo aqui. Vamos ver se eu consigo fazer sem dar pau, tá? Então eu vou levar o nosso terminal aqui. Trazendo para cá. Opa! Nosso terminal da massa. Vou abrir aqui para ficar mais fácil para vocês. E aqui ele fala, né? Então, para você criar os volumes, né, para criar essa pasta para você guardar os seus arquivos, a sintaxe é, né, docker volume create e o nome do volume. Então vamos seguir do mesmo jeito que está aqui, ó. Por isso que a IA está sendo a nossa auxiliar. Tá vendo? Então aqui, ó, docker volume, meu site volume, criei, né? Aí ele fala: para iniciar o Nginx, agora vamos rodar o container do Nginx. O segredo da flag "-v". Lembra que eu comentei que o "-v" quer dizer de volume. Que vai conectar o volume, né, que você
criou a pasta onde o Nginx procura os seus arquivos HTML, que seria nesse caminho, né? Então, vamos rodar esse comando aqui e eu leio com vocês. Lembrando que eu estou seguindo o que a IA está recomendando, é porque eu já tenho uma experiência, mas no caso de vocês, sempre consultem a documentação, tá? Então aqui, né, Docker, execute nos bastidores com a porta da 80 para 8080 com o nome meu servidor, o volume que eu criei, para onde está a pasta do Nginx, né? Então tudo que está guardado dentro dessa pasta, ele vai salvar dentro desse volume que está no meu computador, para a imagem do Nginx. Se eu rodar ele, está dizendo que já existe, né, um container rodando aqui na minha máquina. O que nós vamos fazer? Então vamos ver se tem vamos dar um docker ps. Então docker ps docker stop o ID do container. E aqui eu removo ele. Por que eu faço sempre assim? Para não precisar rodar o comando docker rm-f, né? Então beleza, eu acredito que não tenha mais nada aqui, vamos rodar o mesmo comando. O container name meu servidor já existe usado em um container. Então vamos criar com outro nome, vamos dar um docker ps-a. Vamos remover todos, né? Que aí aqui eu pego os containers também que não estão em execução, né? Tá vendo que o legal é que sem edição eu vou passar pelos mesmos problemas que vocês podem passar também. Vem aqui, copiei, colei, copiei, colei, certo? Então, se eu dar um docker ps, não tem mais nada rodando, eu acredito que agora ele vai subir. Beleza. Então, se eu dar um docker ps, você vê que o container está aqui. Vamos ver o que a IA explica para nós. Aqui ele falou, está explicando, né, que o "-b" dele vai rodar em segundo plano. O "-p" é a porta que vai ser servido, né, então vai ser no 8080. E o volume da pasta onde é que está o arquivo, né? Aí ele pede para a gente criar uma página de teste, né? Então vamos fazer aqui, ó, tá vendo? Ó, aqui ele está dizendo para mim logar dentro do container, né? E criar uma pasta chamada dados salvo no volume tal, no caminho que ele persistiu, né? Então vamos fazer o teste. Aqui. Tá vendo? Então docker exec -it quer dizer que ele vai logar no container chamado meu servidor. E dentro do container, né, que seria o bash, ele vai criar um arquivo chamado index.html com essa informação, dados salvo no volume, né? E vamos ver o que vai acontecer aqui. Rodei, e aí se eu venho aqui no meu navegador, colocar localhost 8080, pode ver que ele trouxe aqui, ó, dados salvo no volume, beleza? Isso que se tá no ao vivo, dá pra perguntar se eu tô indo muito rápido. Mas, vamos embora. Então, beleza, criei, deu certo. Ele pediu para abrir no navegador. Aí ele falou assim, agora o grande teste. A prova que o volume funciona. Vamos deletar o container, né? Você pode ver que aqui ele vai utilizar o rm-f. Por quê? Eu não preciso estopar o container para matar ele. Então, vamos rodar aqui. E vamos matar o container. Rodei o comando. Vou fazer assim para não confundir vocês que estão aprendendo. Beleza, se eu dar um docker ps, não tem nenhum container rodando, né? Aí ele pede para acessar via navegador. O Nginx já está fora, né? Meu servidor web está fora. Aí aqui ele pede para criar um container novinho apontando para o mesmo container.
Isso eu vim aqui com a IA, rodei. Se eu clicar aqui, pode ver que os dados estão salvos, né? Então foi dentro daquela página que eu criei. Aí você deve estar se perguntando, nossa, Diogo, mas você fez muito rápido e eu não consegui ver. Então vamos logar no container, né? Então aqui eu dou um docker ps docker exec -it, né? O ID do container, do jeito que eu ensinei vocês, e aqui o interpretador, então eu vou chamar de sh. E aí se eu ir lá no diretório cd/usr, deixa eu copiar e colar, porque assim como é o sh ele não completa para mim. Peraí. Aqui. Copiei, vim aqui, colei, dei Enter. Se eu der um ls, você vê que o arquivo está aqui. Se eu der um cat no arquivo, ele não completa, né? Se eu der um cat no arquivo, você vê que as informações estão aqui, ó. Tá vendo? Então o volume, ele garante que você não perca o estado do que você criou. Então só o container que ele não vai ter dado nenhum salvo, mas ele monta em cima daquele volume, né? Então aqui ele deu exemplo e ele fala aqui, né? A sua página continua intacta, né? E o novo container herdou os dados instantaneamente, né? Aqui ele deu exemplo, deixa eu mostrar para vocês o exemplo do volume, né? Agora vamos pedir para ele dar um exemplo do bind mount, né? Porque aqui eu criei um volume e apontei para esse volume. Agora eu vou pedir um exemplo do bind mount aqui. Vou mostrar para vocês. Agora crie um exemplo simples do bind mount. Então ele pede para criar uma pasta no meu computador, né? Então vou aqui, ó, criar uma pasta chamando meu site local. Então vou vir aqui no meu terminal, vou sair dele e criar uma pasta, né? Então comando mkdir vai criar o nome dessa pasta, meu site local. Ele pede para entrar dentro da pasta. Beleza, se eu listar aqui não tem nada, né? Aí aqui ele pede para criar um mesmo arquivo, então aqui eu vou chamar de 2, né? O mesmo arquivo. Aqui para diferenciar, né? Vou colocar aula bind mount, né? Criar o arquivo. Aí ele fala assim, rodar o Nginx espelhando a sua pasta. Então, em vez dele pegar um volume que eu criei, onde o Docker vai administrar, vai ser a pasta que eu vou compartilhar com o container, né? E aqui ele dá um exemplo, ó, tá vendo? Ó? Ou eu posso pegar, rodar a partir da minha pasta local, então se tiver no Linux, ele deu o comando assim, ó. Cadê? Como estamos no Linux? Ó, executa o container na porta 8082 com o nome sitebind, pegando meu diretório local, né, que seria o pwd, compartilhando com a pasta do Nginx, né? Então se eu rodar aqui e dar um docker ps e vir aqui localhost 8082, você pode ver que ele trouxe as informações aqui de forma atualizada para mim, tá vendo?
Interessante, né? Então aqui você vê a diferença. O próprio Docker vai gerar o volume para você, e o outro você vai compartilhar uma pasta que é do seu computador junto com a pasta do container. Aí aqui ele dá o exemplo, né, de cada significa. Aí ele pede para você fazer uma alteração, né? Tá vendo aqui, ó, o grande teste, né, alteração em tempo real. Então nesse caso, vamos alterar, né, as informações do container dentro da pasta, né? Então vamos vir aqui, ó, vim index.html, e aqui eu vou chamar de, tirar esse ícone aqui, site alterado. Salvo ele, né? Aí ele pede para atualizar, vamos ver se ele atualiza em tempo real. Acho que ele tem que, nem precisa atualizar o site, tá vendo? Então eu consegui atualizar o arquivo sem precisar acessar o container, tá vendo que legal? Eu até pensei que ia precisar reiniciar o serviço do Nginx, né? E aqui ele fala, né, o grande teste é fazer a alteração em tempo real, e a magia do bind mount, o que está aqui, sem mexer no Docker, né? Então você não precisa mexer no container para poder atualizar seu arquivo. Então, resumindo para vocês, o volume é isso, né? Façam um teste aí na casa de vocês. Se tiver alguma dificuldade, podem mandar lá no grupo ou podem colocar no comentário que eu vou respondendo para vocês, tá bom? Então é isso, pessoal. Valeu, falou!